Fique à vontade, meu irmão. Graça e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. É sempre um enorme prazer poder estar aqui com os irmãos, ainda que hoje não face a face devido à pandemia, mas é um privilégio poder servir a Igreja de Cristo Jesus. Agradeço-lhe, pastor Oséias, pelo convite e confiança em mim depositada. Que Deus possa nos edificar essa noite pela sua bendita e poderosa palavra. Quero ler com vocês Efésios, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Do versículo 1 ao versículo de número 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somente até aqui. Meus irmãos, hoje quero pregar sobre os aspectos da graça de Deus. Os aspectos da graça de Deus. O que nós entendemos por graça de Deus? O que significa a graça de Deus? Graça de Deus, que vem do grego charis, significa favor imerecido, dádiva, benevolência, tudo aquilo que Deus nos deu no seu Filho. Tudo que o Pai nos deu no Filho significa graça. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus Pai fez convergir no Filho todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, quando estou falando sobre a graça de Deus, estou me referindo a tudo o que o Deus Pai nos deu no seu Filho, no seu amado Filho. E a graça de Deus, é interessante que a manifestação da graça, ou a maior manifestação da graça, veio através de Jesus Cristo. Porque embora a trindade divina seja harmônica, perfeita e igual em atributos, há funções diferentes. Porque quem morreu foi o Filho. Aliás, ele encarnou, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu e ele voltará para buscar a sua igreja. Então, por que o Pai convergiu todas as coisas no Filho? Porque não foi o Pai quem morreu. Não foi o Espírito Santo quem encarnou, quem morreu. Quem fez isso foi o Filho. Por isso o Pai fez convergir todas as coisas no Filho. Por definição, nós entendemos o seguinte: o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Vou repetir porque isso é muito importante e esclarece muito a nossa espiritualidade e a nossa fé. O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Por isso que nós temos o penhor da promessa, que é o Espírito Santo de Deus
em nós. Isso é graça. É tudo aquilo, graça salvífica. O que o Pai fez no Filho, gratuitamente. Nós não merecíamos. Quando falamos de graça, não há mérito em nenhum de nós. Tudo foi feito pelo Deus Pai, através do Filho e revelado pelo Espírito Santo. Então nós não temos nenhum mérito. Recebemos isso como presente, como dádiva de Deus para a nossa vida. Então agora vamos entrar nos aspectos da graça de Deus. Qual é o primeiro aspecto da graça de Deus que quero abordar? É o aspecto do benefício. No versículo de número 3, se você prestou atenção, diz que ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais no seu Filho Jesus. Perceba e fique atento que o versículo não está dizendo que ele nos abençoará. Está dizendo que ele já nos abençoou. Ou seja, aquele que está em Cristo já está sendo abençoado, já é abençoado, está desfrutando, está vivenciando, está usufruindo das bênçãos de Deus derramadas no seu amado Filho. Então a graça, o primeiro aspecto da graça, significa dizer que a graça de Deus, ela nos beneficiou. Se você está em Cristo, se você crê em Cristo, se você se entregou a Cristo, você já é uma pessoa abençoada. Ele nos tem abençoado. Então, eu preciso entender que na caminhada da fé, na vida cristã, andando com Deus, se nós não tomarmos cuidado, os problemas da vida, o egoísmo do nosso coração, a mediocridade às vezes, o egocentrismo, o materialismo pode nos roubar a gratidão por aquilo que já nos foi dado. Então tem muita gente na igreja desanimada, frustrada, inconstante, infrutífera, porque está vivendo apenas com expectativa no coração. Expectativa tem a ver com aquilo que eu penso que vai acontecer, que eu acredito que vai acontecer. E não tem nenhum problema ter expectativa. Expectativa de casar, expectativa de comprar uma casa, expectativa de um bom emprego, expectativa de uma viagem, expectativa da realização de um sonho. Não tem problema algum. O que nós temos que tomar cuidado é que a fé não tem a ver apenas com expectativa. A fé tem a ver com esperança, que está além de expectativa. Qual é a diferença, pastor Hanna? Expectativa diz respeito àquilo que pode ou não pode acontecer. Eu tenho expectativa, às vezes, de ter uma casa, não sei se vou ter. Eu tenho expectativa, às vezes, de fazer uma viagem, não sei se irei conseguir. A fé é além da expectativa. Olha o que diz Hebreus 11. É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Por isso, a fé é um convite a olhar para trás. Pastor Hanna, mas eu ouço direto que nós não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para trás para a nossa vida pregressa. Mas temos que olhar para trás para o Calvário. Para aquilo que já foi nos dado em Cristo. E o nosso coração não pode ter um maior nível de expectativa do que de gratidão. Por quê? Porque eu tenho que ser grato e reconhecer tudo aquilo que Deus já me deu em Cristo. Eu já fui beneficiado, eu já fui abençoado, eu já fui alcançado, reconciliado, regenerado, santificado, adotado, sendo transformado, transportado das trevas para a maravilhosa luz. O meu nome está rolado no céu no livro da vida. Eu sou templo do Espírito Santo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então isso me revela que eu não serei, aleluia, beneficiado. Eu já fui beneficiado em Cristo Jesus, o Senhor. Vou tomar um pouquinho de água. Por isso, o aspecto do benefício tem que trazer no nosso coração gratidão. Quantas pessoas estão na igreja e estão com a mente no presente para o futuro? Porque às vezes nós queremos uma relação com Deus apenas para as coisas que diz respeito a esta vida. Isso está relacionado com expectativa. Mas a fé está relacionada
com aquilo que Deus já nos deu e já fez por nós no seu amado Filho. Portanto, há motivos de sobra para você agradecer, glorificar a Deus, exaltar e bendizer o nome dEle. Porque quando eu entendo que eu já sou uma pessoa abençoada, quem eu sou em Cristo, isso fala de identidade espiritual, saber quem eu sou em Cristo, saber o que ganhei em Cristo, saber do que estou desfrutando em Cristo. Isso enche o meu coração de alegria, de reconhecimento, de honra a Deus por tudo aquilo que eu já estou vivendo. Eu vira e mexe, eu ouço uma frase no meio dos evangélicos que diz assim: o melhor de Deus está por vir. Você ainda vai viver o melhor de Deus. E eu sempre me pergunto, qual é o sentido dessa frase? Se for sobre a manifestação da vinda de Cristo, a plenitude do reino, está certo. Então nós vamos desfrutar o melhor quando ele se manifestar, porque aí na sua manifestação ele vencerá em nós, manifestará em nós aquilo que é imortal e incorruptível. Então o melhor na perspectiva da plenitude de reino ainda está por vir. Mas você já está vivendo o melhor se olhar na perspectiva de quem você era, o que aconteceu com a sua vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, como foi lido aqui, afastados do aprisco, distantes de Deus, éramos por natureza filhos da ira de Deus, estávamos debaixo da sentença do juízo eterno, mas em Cristo Jesus, o seu Filho, ele nos alcançou, nos redimiu, nos perdoou, nos santificou, nos lavou e nos fez, aleluia, se reconciliar com o Pai, ou o Pai nos reconciliou com ele através do seu Filho. Então hoje eu já estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Hoje eu já estou vivendo algo espetacular, algo extraordinário. E muitas vezes na igreja tem pessoas desanimadas, você precisa empurrar, falar, chacoalhar. O que tem de gente desanimada, frustrada, inconstante, gente que não cresce. Por quê? Porque o seu coração está cheio apenas de expectativa. O seu coração não está cheio de gratidão. Porque para encher o coração de gratidão, eu preciso olhar para trás e entender o que já foi feito, o que já foi me dado, o que já me foi concedido na cruz do Calvário, através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Seguindo ainda com essa questão do benefício, quando a Bíblia diz que o Pai convergiu, ou fez converger todas as coisas no seu Filho, isso revela que a fé, a esperança, a fé está, o objeto da nossa fé é Jesus Cristo. E essa pandemia tem revelado muito para aqueles que ainda não compreendiam, e para aqueles que entendiam, isso apenas se confirmou e tem se confirmado. A fé não está em algo, ou a fé não está em um local. A nossa fé está em uma pessoa. A nossa fé está em alguém. A nossa fé está em Jesus Cristo. Por isso, às vezes a gente repete algumas declarações de alguns pregadores, que quando Jesus disse lá em João 6, para a multidão, quem quiser ir embora pode ir, porque não entenderam a fala de Jesus para comer a sua carne. A multidão foi embora e Jesus olhou para os discípulos e disse assim: se vocês quiserem ir, podem ir também. E aí Pedro, tomando a palavra, alguns dizem que Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Pedro não disse para onde, porque onde é local, é regional. Pedro disse: para quem iremos nós? Porque a nossa fé não é regional, a nossa fé não é tribal, a nossa fé não é territorial, ela não está presa a um local, a uma estrutura. A nossa fé não está em coisas palpáveis, a nossa fé está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso, onde eu caminhar, por onde eu for, por onde eu andar, onde eu estiver, eu continuo manifestando a fé. Eu
eu continuo vivendo a fé, eu continuo testemunhando a fé, eu continuo declarando a fé, eu continuo porque a fé, ela se opera através da minha vida na pessoa bendita de Jesus. Então não importa aonde eu esteja, não importa para onde eu vá e qual a circunstância eu estou vivendo, eu manterei a minha fé, porque a minha fé está em Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus. Glórias a Deus. Segundo aspecto da graça de Deus é o aspecto da origem. Versículo de número 4 diz que ele nos escolheu. Antes, o 4 e o 5, ele nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade antes da fundação do mundo. Então, a origem da graça, que é o segundo aspecto da minha pregação, diz respeito que a manifestação da graça de Deus, ela é de cima para baixo. A graça é uma manifestação de Deus para o homem. Por isso que salvação não é o homem ir ao encontro de Deus. Salvação é Deus vir ao encontro do homem. Salvação não é o primeiro homem que busca a Deus. Salvação é Deus primeiro quem busca o homem. Então quando você lê graça na Bíblia, primeiro, a decisão de nos criar partiu de quem? Do próprio Deus. Ele nos criou e nos escolheu para a salvação pelo beneplácito de sua vontade. Isso significa dizer o seguinte, que Deus não nos criou porque ele estava sofrendo algum tipo de necessidade. Imagine Deus no seu trono, conversando com o Filho, com o Espírito Santo. Precisamos criar um ser para nos adorar, porque eu estou necessitado de receber glória. Eu estou necessitado de receber adoração. Eu estou carente porque eu preciso de mais gente para eu me relacionar. Não, a Bíblia diz que Deus é autossuficiente e Ele é perfeito em si mesmo, não dependendo de nada que está para além dele. Ele vive em si mesmo, na sua perfeição e nos seus atributos eternos, perfeitos e harmônicos. Então Deus não nos criou por necessidade alguma. Ele nos criou pela sua graça, a ação livre, dádiva e presente de Deus, iniciativa de Deus nos criar. Mas após Deus criar o homem, o que aconteceu com o homem? O homem caiu, o homem pecou, o homem quebrou um princípio divino e agora Deus decidiu nos salvar. A iniciativa da salvação é de Deus em relação a nós. Por isso a pessoa mais interessada em te salvar é o próprio Deus. A pessoa mais interessada em transformar a sua vida é o próprio Deus. A pessoa mais interessada em fazer com que você nasça de novo e você tenha uma nova vida é o próprio Deus. Por isso que não há mérito, não há autojustiça. Deus decidiu nos salvar e manifestar a graça dele no seu Filho, já sabendo de antemão, pela sua presciência, que o homem pecaria. Deus não foi pego de surpresa. Existe uma linha teológica chamada teísmo aberto, que Deus não sabia que o homem iria cair. Ou seja, as coisas precisam acontecer para Deus decidir o que ele irá fazer com o seu propósito na história. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus tinha ciência da queda do homem, mas não foi responsável. Tinha ciência da queda do homem, mas não predestinou-o para cair. Tinha ciência da queda do homem, mas não teve participação na sua queda. Então, se Deus sabia que o homem iria cair, por que ele o criou? Porque para que o amor seja estabelecido plenamente, tem que ser estabelecido plenamente a liberdade. Só existe o pleno amor onde existe plena liberdade, senão você é robotizado. Porque Deus é amor, ele deu ao homem a dádiva da plena liberdade. E o homem, na sua liberdade, decidiu pecar e quebrar o princípio eterno. E Deus, na sua soberania e graça, decidiu nos salvar. E viram o nosso encontro, enviando o seu Filho Jesus, que é a maior revelação da graça de Deus. Olhe para o Antigo Testamento. Deus abriu o mar, manifestação da graça. Deus mandou cordonizes, manifestação da graça. Deus deu a nuvem para o povo, manifestação. A coluna de fogo, graça. A terra prometida, graça.
As muralhas caíram, graça. O templo, graça. Os profetas, tudo graça. Tudo isso é manifestação da graça. Mas a maior manifestação da graça é Jesus Cristo no Calvário. Jesus é a graça encarnada. Jesus é a maior manifestação da graça de Deus pela nossa vida. Jesus é o grito de Deus na história dizendo: eu vos amo. Vocês pecaram, mas eu quero trazê-los de volta para a minha presença. A única corte judicial que o juiz entrega ao próprio filho para morrer pelo réu é a corte divina. É o juiz eterno que entrega o próprio filho para morrer em lugar do réu. Por isso que a morte de Jesus, ela é substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos redimiu. E na sua morte e na sua ressurreição, aleluia, podemos esta noite dizer: Abba, Pai, papaizinho, porque Deus teve a iniciativa de nos salvar. Origem da graça na eternidade. Por isso que quando Jesus deu o brado, o véu do templo não se rasgou de baixo para cima. Está escrito nos evangelhos: e o véu se rasgou de cima para baixo, porque salvação é plano eterno, é plano divino, vem de Deus para os homens. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água, minha gente. Segura aí. Por isso, meus irmãos, que eu tenho algo a dizer ainda aqui. A iniciativa de Deus em nos salvar se revela em Lucas capítulo 15. Você tem uma dracma que se perdeu. Mas quem procura? A dracma procura a mulher ou a mulher procura a dracma? Você tem uma ovelha que se perdeu. Não é a ovelha que procura o pastor, é o pastor quem procura a ovelha. Tem um filho que está voltando, mas o pai sai correndo ao seu encontro antes que ele chegue. Isso revela que Deus primeiro veio ao nosso encontro. Então, se Deus veio ao meu encontro para me salvar, ou Deus vem ao nosso encontro através do seu filho, qual deve ser, então, a minha atitude? A única coisa que Deus quer é ser correspondido. Que quer ser correspondido, porque ele tem manifestado graça. Ele manifestou o filho. Ele manifesta a graça através do filho. Ele manifesta a graça através da igreja. Ele manifesta a graça através da palavra. Ele tem manifestado graça para você. E o que Deus quer de mim, pastor Hannah? Que você corresponda a essa graça. Que você corresponda a esse amor. Que você se abra e se renda a ele. E permita que o seu amor, que a sua graça possa invadir o seu coração. E você vai experimentar a melhor coisa que você já pode vivenciar na sua vida. Você vai viver o dia que você corresponder à graça e o amor de Deus pela sua vida. Por isso que tem algumas coisas que nós precisamos entender ainda aqui sobre a origem da graça. Quando eu entendo que Deus teve a iniciativa de me perdoar, isso muda a minha intensidade espiritual. Duas coisas quero ainda tratar aqui. Tem gente dentro da igreja que ela se sente uma semana muito amada por Deus e numa outra semana ela não se sente tão amada assim por Deus. Por quê? Porque muitos evangélicos cristãos estão associando o amor de Deus com produtividade religiosa. Então, à medida que eu produzo, eu tenho uma semana muito produtiva, vou para a igreja, limpo a igreja, varro a igreja, venho para o culto, vou para a oração, eu jejuo, entrego cesta básica, faço algum projeto. Essa semana, se alguém me entrevistar ou conversar comigo, vou dizer assim: pastor, eu estou sentindo tanto o amor de Deus pela minha vida, eu estou sentindo que Deus me ama de uma maneira, se eu estou tão perto dele, eu estou sentindo que Deus me ama de uma forma extraordinária. Ah, é? Por quê? Pastor, porque olha, essa semana eu trabalhei, eu fiz, eu me desenvolvi e tal. Na outra semana, vamos supor que por algum motivo, ou alguns motivos, ele não pôde ser tão produtivo como foi na semana passada. Aí você encontra a mesma pessoa, cabisbaixo, um tanto triste, não tão empolgado como na semana passada. E você diz: o que foi, irmão? Ah, essa semana aqui eu não estou sentindo assim, sabe, aquele amor de Deus pela minha vida. Por quê? É porque eu não consegui produzir tanto. Se você está relacionando o amor de Deus com a sua produtividade, isso chama-se religiosidade. A religião ensina isso. O evangelho me ensina que Deus me amou quando eu era ainda pecador.
Ele nos amou quando éramos inimigos da cruz. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. O amor de Deus por mim não é pela minha produtividade. O amor de Deus, aliás, se eu considero que Deus tem, o nível do amor de Deus pode oscilar, então eu estou colocando em xeque-mate o caráter de Deus. O amor de Deus não oscila. No céu não há variação. A bolsa de valores pode variar, a minha emoção pode variar, a minha espiritualidade pode variar. O céu não varia. O caráter de Deus é inquestionável, é irretocável. O caráter de Deus é perfeito e pleno, e o amor é um atributo do caráter. Então o amor de Deus não aumenta e não diminui à medida da minha produtividade. Eu preciso entender que Ele me ama sempre no mesmo nível e na mesma intensidade, independentemente da minha produtividade. Aliás, agora eu quero que você entenda isso. Quem produz, eu não produzo para ser amado. Segura essa. Eu produzo porque eu entendi que fui amado. Vou repetir. Eu não produzo para ser amado. Eu produzo porque entendi o quanto fui amado. Por isso que Paulo, você olha para a Bíblia, e ele está dizendo assim: eu fui açoitado, eu passei fome, eu passei perigo, eu fui traído, fiquei preso, várias coisas. E ele chama esta lista de tribulações e aflições, ele chama essa lista de leves e momentâneas tribulações. Aí eu digo assim: como isso pode ser leve e momentâneo? Primeiro, porque ele compara com aquilo que há de ser revelado, que é a glória eterna e plena. Mas Paulo, ele está tendo essa produtividade, mesmo passando por grandes aflições e tribulações, porque ele entendeu o quanto ele foi amado. Quando eu entendo o quanto fui amado, a minha espiritualidade muda, a minha mente muda, o meu coração muda. E tudo que eu vou fazer, não vou fazer para Deus me amar, eu faço porque entendi o quanto Ele me amou. Então eu prego, eu visito, eu oro, eu desenvolvo, não para me sentir mais amado, mas eu faço isso porque eu entendi. Eu era pecador, eu estava debaixo do juízo de Deus, eu era filho da ira por natureza, mas Ele me alcançou. E como fruto, como consequência, como resultado desse amor tão grande, eu vou produzir e vou trabalhar, vou me dedicar, vou ser intenso, vou ser aguerrido, vou crescer, vou progredir, vou ir para um outro nível, não para me sentir mais amado, mas farei tudo isso porque entendi em Cristo Jesus o quanto sou amado por Deus. Amém, minha gente? Eu acho que deu meu horário aqui. Vou parar. O outro aspecto era o propósito da graça, fica para um outro dia. Mas nós vamos continuar. O pastor José está pedindo para ir um pouco mais. Vou fechar então esse segundo aqui com essa questão da intensidade, para você entender, e entrego o microfone para os irmãos. Tem uma história no Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu por nome de Simão. Quando Jesus está em sua casa, no cenário entra uma mulher pecadora, porque naquela época esse encontro era aberto e dava para as pessoas ter acesso. Essa mulher entra e ela começa a chorar aos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus e derrama unguento nos pés de Jesus. Então ela derrama unguento, ela chora e ela beija os pés de Jesus e seca com os seus cabelos. O fariseu, ao ver essa cena, disse consigo mesmo: este não pode ser profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem de fato, quem é essa mulher que está ali tocando. É uma mulher pecadora, ele não poderia permitir isso. Jesus, percebendo a consideração do fariseu, disse: Simão, vou contar uma história para você. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Ambos não tinham com o que pagar. E o credor perdoou os 2, o que devia 500 e o que devia 50. Quem você acha, Simão fariseu, que amará mais o credor? Ele disse: olha, entendo e considero que aquele a quem foi mais perdoado, que a dívida era maior. Jesus disse: você respondeu bem. Está vendo esta mulher aqui? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés.
Você não me deu ósculo no rosto, nem me ungiu. O que é normal, a cortesia, o tradicional, o habitual. Você deveria ter feito essas 3 coisas. Mas essa mulher, desde que entrou, não para de beijar os meus pés, de chorar aos meus pés, de enxugar com os seus cabelos e derramou um bálsamo caro aos meus pés. Sabe por quê? Porque a quem muito se perdoa, muito ama. E a quem pouco perdoa-se, pouco ama. Ou seja, o que Jesus está ensinando? Que aquela mulher, ela entendeu o quanto ela era pecadora. E o fariseu não se considerava tão pecador assim, cheio de autojustiça e de meritocracia, não se considerava tão pecador. Por isso, não ofereceu nem o comum, nem o habitual. O que é o comum? Um ósculo, bacia com água e um óleo na cabeça, ungir. Aquela mulher que se via como pecadora, como necessitada da graça de Deus, que via o seu estado de perdição eterna e que entrou naquele cenário, ela não ofereceu o habitual, o comum. Ela foi além, porque olha o que Jesus disse: quem entende o quanto foi perdoado vai ter um nível de amor maior por mim. Então o meu nível de amor está associado ao quanto eu entendi o perdão que recebi em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, ó, você tinha que dar água, ela está me dando lágrimas. Você tinha que beijar o meu rosto, ela está beijando os meus pés. Você me daria um óleo mais simples, ela está me dando um óleo caro, um bálsamo nos pés, porque ela entendeu que ela é pecadora, que ela é carente, que ela precisa, e por entender essas coisas, ela se revelou em mais amor, em mais intensidade, em mais adoração, porque ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Por isso que tem gente que não é tão intensa na igreja. Tem gente que não está oferecendo nem o comum, nem o habitual, porque está cheio de autojustiça. Agora, quando você entende quem você era e o que Deus fez na sua vida, você não vai oferecer o comum, você vai além. É bálsamo caro, é lágrima nos pés, é beijo nos pés, porque você entendeu o que Deus fez com você, aleluia, no seu amado Filho e na obra redentora da cruz. Oh, isso é muito forte. Isso é muito profundo. Porque a gente precisa entender que essa iniciativa veio de Deus, pelo beneplácito da sua vontade desde os tempos eternos. Ele fez isso. Então, quero fechar essa mensagem. Não vou passar por todas, são 8 horas. A gente diz assim, o que eu acho correto: dê um passo para Deus, ou dê um passo para Jesus, e Ele vai dar um passo para você. Eu entendo isso, mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus já deu muitos passos ao seu encontro. O primeiro passo que Deus nos deu é porque Ele nos criou. O segundo passo que Ele nos deu foi os profetas. O terceiro passo, a lei para nos proteger, e obviamente para revelar o pecado em nós. O outro passo que Ele nos deu um encontro, Ele protegeu a nação de Israel para vir o seu filho. O outro passo, Ele foi fiel a todas as suas promessas. O outro passo, Ele enviou o seu filho para encarnar. O outro passo, o filho morreu. O outro passo, o filho ressuscitou. O outro passo, Ele estabeleceu a igreja. O outro passo, Ele revelou a sua palavra através dos profetas e dos apóstolos. O outro passo, a igreja está aqui, você está me assistindo. Tudo isso são passos que Deus está dando ao seu encontro. E o que Ele espera? Dê um só a favor dEle. Dê um ao encontro dEle, porque Deus já deu vários passos ao seu encontro. Isso é evangelho, isso é graça de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que você entenda, nesse texto, o primeiro aspecto da graça é o aspecto do benefício. Você já é uma pessoa abençoada e que está desfrutando das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Segundo, a origem da graça fala-nos da iniciativa divina, Deus vindo ao nosso encontro, e à medida que eu compreendo, eu correspondo a isso e sou intenso porque entendi o que me foi feito em Cristo Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Oséias.